Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Sua Carreira em Cena, e hoje para falar de um tema de como as emoções influenciam diretamente nas decisões de carreira, desempenho na relação de trabalho. Então não perca o nosso bate-papo, onde a gente vai trazer alguns insights, uma metodologia bem bacana que essa profissional tem aplicado. E esse é o nosso podcast, que hoje está na edição número 50, ou seja, desde 2019, a gente vem aqui para compartilhar conteúdos para alavancar a sua carreira e trazer, histórias inspiradoras que trazem aí elementos, para o seu desenvolvimento. E nesse episódio especial, ela é uma pessoa muito especial, porque eu acho que foi uma das primeiras parcerias que a gente fez na consultoria. E eu lembro muito bem da primeira vez que a gente conversou, porque a gente ainda não trabalhava com processos de coaching, e eu precisava muito, assim, ter alguns parceiros, até porque a gente fazia já muitos assessments, e eu lembro que a nossa conversa foi assim, ia ser das 11 ao meio-dia, e foi até 2 horas da tarde, então a primeira conversa foi inspiradora. E quando eu vi que a gente traria um tema como esse, não podia deixar de convidar a Cláudia Negreiros, psicóloga, coaching, minha primeira coaching enquanto consultoria, e mentora de líderes, que vem desenvolvendo. Em 2014 foi coautora de um livro. Isso. E desde então, Claudinha, eu tenho te acompanhado aí fazendo vários trabalhos com lideranças, Exatamente. E aí, quando a gente vai falar de emoções, até coloquei como sentimentos impactam as decisões, o engajamento e, no fim das contas, os resultados do seu balanço social na carreira. Descubra como identificar suas receitas e despesas emocionais e quais atitudes podem transformar sua performance profissional com mais consciência, intencionalidade e humanidade, Claudinha? Isso aí. E eu quero te agradecer, por estar aqui com a gente, por vir para esse bate-papo. Muito obrigada. Imagina, eu que me sinto muito honrada de estar aqui com você. Sabe que você é uma parceirona, uma parceiraça. E a gente vira e mexe, a gente tá fazendo coisas juntas. Conversando, Que legal, Claudinha. E esse é um tema muito provocador, Porque eu trabalho com isso já desde que eu me formei na faculdade. Na verdade, a motivação para trabalhar com isso veio antes da faculdade. E desde lá que eu venho instigando e ajudando os líderes a compreenderem e aceitarem as suas próprias emoções, para com isso poder potencializar o seu desempenho. E é legal porque a gente tem a máxima, a gente contrata pelo técnico e demite pelo comportamento, as lideranças se atrapalham muito nesse tema, Claudinha? E as gerações, essa diversidade de gerações nas organizações, Como é que tu vem percebendo esse movimento, esses ajustes e esse movimento intencional dessas lideranças? Tu tem percebido uma ação deles, das empresas? O que tu tem percebido? Eu tenho percebido de uma maneira um pouco mais forte por parte das empresas. As empresas, elas procuram muito esse tipo de trabalho e normalmente é para um grupo de líderes, não é só para uma pessoa, então isso é bem legal também. Até para trabalhar a emoção do líder já no contexto de pares. Exato, ali, Exato. E no individual, as pessoas procuram menos, mas já dá para perceber uma certa inquietação com relação a isso. Mas a gente percebe também que é um tema muito pouco discutido, principalmente dentro das empresas, porque a gente vive dentro daquela ideia de que quando você entra para dentro da empresa, você põe o teu crachá de colaborador, de líder deixa a tua vida pessoal lá fora. Olha só. Ainda temos líderes, sim, que acreditam nisso.
né? E aí, aquela ideia de que, se você mostrar sua emoção dentro da empresa, você está demonstrando fragilidade. Ninguém vai confiar em você e te dar grandes responsabilidades, né? O que não confere, não é assim. Aí, quando você fala sobre os comportamentos, né, que às vezes acabam levando a empresa a demitir alguém. Então, o que acontece com a emoção? A gente não vê emoção. Sim. O que a gente vê é a resultado. manifestação dela no nosso organismo, ou seja, o comportamento. Então, a gente faz aquele recorte do comportamento, a pessoa gritou, mas ninguém sabe o que está acontecendo dentro dela. Então, quando a gente trabalha essa permissão para sentir, não é você exacerbar a emoção. Porque aí o líder vai entender, bom, então se eu tô com raiva, eu tenho que deixar vir a minha raiva, dar soco na mesa e gritar com as pessoas, não é isso. Mas é identificar como gatilho. Exato. E lidar com ela antes de ela ser externalizada de forma intensa. Isso. E sabe que é engraçado, Claudinha, assim, ó, a minha filha, a Joana, né? A Joana, a gente deu para ela um livro, já tem uns 5 anos atrás, chamado Emocionário. Uhum. E eu fiz um curso, acho que há uns 3 anos atrás, e eu ficava consultando, né? Que desafio a gente identificar, ou a gente elencar os nomes das emoções, né? E aí, no ambiente corporativo, esse espaço não é permitido. Nunca, porque o que as organizações são feitas de pessoas que levam lá para dentro toda a sua própria cultura, sua história, sua educação, e o jeito que a gente tem de lidar com as emoções é o que a gente aprendeu lá na infância. Uhum. Então é assim, engula esse choro, né? Quando a mãe falava isso pra gente, tentava engolir o choro. Na verdade, o que isso está dizendo? Não expresse tua emoção. Exatamente. Né? Não seja uma manteiga derretida. Isso não é permitido, né? E aí então a gente suprime, né? E não entende como ela funciona. Então, o que tu estás trazendo sobre o emocionário é uma parte do desenvolvimento da gestão emocional, que é nomear a própria emoção. Dar nome ao que eu tô sentindo, né? Olha que coisa legal. Quando eu chego numa palestra, que eu faço muita palestra sobre gestão emocional, as empresas compram como inteligência emocional, né? Que hoje tem um novo nome para mim, que é o DRE emocional. Que eu quero saber um pouquinho mais, até porque... Já vou te contar. Então, aí eu pergunto, como você está se sentindo nesse momento para a plateia? Basicamente, as pessoas respondem, tô bem, tô tranquila, tô ansiosa, estou com expectativa e... tô de boa. É o máximo que a gente consegue. Um e outro também vai dizer, inclusive nesse momento, tô ansioso, né? Então, esse é o máximo do nosso vocabulário. Nossa. Mas tem mais de 300 palavras para a gente definir o que a gente sente. E a gente se restringe a isso. Então, a ideia é que, a partir do momento que eu consigo nomear o que eu estou sentindo com a maior precisão possível, que é bem difícil, mas eu consigo elaborar o que eu estou sentindo, mas eu consigo acalmar aquilo dentro de mim. Então, muitas vezes eu não estou com raiva, eu estou frustrado, estou chateado porque o pneu furou no caminho, porque eu me atrasei, porque alguém me fechou no trânsito. A raiva, ela pode ser potencializada, E claro. na medida que a gente identifica, a gente lidar melhor com isso, né? E quando você fala, eu adorei DRE, né? Porque é justamente o saldo disso tudo, né? Isso. Dentro das... E como é que você conecta isso? Como é que você consegue... E aí eu quero até te fazer uma provocação. Identificar ou lidar diante de tantas mudanças que a gente tem vivenciado, né? De tantas... eu acho que a ansiedade, né? A gente teve um evento recentemente aqui, ou se falava de inteligência artificial, ou se falava sobre saúde mental, né? Então, assim,
Eu acho que o grande desafio do ser humano é onde ele está nesse contexto para ele se sentir inserido, parte e se reorganizar. Como é que tu conecta hoje essa metodologia e tu percebe assim que faz sentido trabalhar com as lideranças essa clareza de emoções, Claudinha? Porque como as pessoas não conhecem o seu próprio funcionamento, então elas vão testando, né, formas de lidar com os desafios e tentando adivinhar aquilo que vai dar certo, né, ou seguindo um direcionamento um pouco mais rigoroso que a empresa determina. E quando a gente começa a fazer um trabalho de autoconhecimento, as pessoas começam a entender o que elas sentem, por que elas sentem, como elas podem gerenciar isso primeiro, que O que eu faço com isso, né? É gerenciar mesmo, porque a gente não fala controlar a emoção, porque a emoção a gente não controla, mas a gente gerencia a forma de expressá-la. Então, quando eu consigo entender isso, e aí eu consigo fazer com que a emoção me ajude a ter melhores decisões, a lidar com situações desafiadoras de uma maneira assertiva, aí a coisa começa a funcionar. É lindo de ver. Então, reconhecer não é o suficiente. Não. Né? Então, não assim, eu ampliar o meu vocabulário de emoções, tá tudo certo, né? Não vai fazer tanta diferença. Agora, como é que eu faço isso na prática? Vamos pensar aqui nessa questão da frustração de uma não promoção. Interessante isso. A gente começa primeiro por saber como é que está se sentindo. Estou frustrado, estou irritado, estou decepcionado. Então a pessoa precisa trazer palavras para identificar aquilo que ela está sentindo. E algumas vezes a gente também vai ir no teu corpo, né? Onde é que isso se expressa? E às vezes ela entende que ela não está respirando. E ela está assim, de tanta ansiedade, ou de tanta raiva, ou de tanto medo. Beleza? Ela entendeu o que ela está sentindo. Aí a gente começa a identificar o que gerou aquilo, que pode ser a negativa da promoção. Porque ela criou uma expectativa ali, né? E aí vem uma coisa importante no que tu tá trazendo, Lê, que quando a gente gera uma expectativa muito elevada, tanto para uma coisa boa quanto para uma coisa ruim, ambas são difíceis de gerenciar. Porque, por exemplo, se a pessoa tinha certeza que ela ia ter a promoção, ela ficou tão entusiasmada com aquilo que ela pode, às vezes, até assumir compromissos financeiros. Nossa, eu já vi muito disso, Claudinha. E às vezes tomar decisões, vou contratar aquela pessoa porque eu já vou para outro patamar. Se compromete com algumas questões. Promete para os colaboradores porque acha que vai poder cumprir. E como lidar com isso depois, né? Então veja, às vezes aquela frustração gigante que está sentindo, até um pouco de raiva, está associado com as promessas que não vai poder cumprir. Mas por quê? Porque a pessoa se antecipou demais. Se atrapalhou. Ansiedade, quero controlar aquilo que vai vir, então já começo, aquele senso de urgência, né? Eu já começo a antecipar tudo, e aí vira uma bola de neve. Então, se antes você tinha vamos imaginar que é uma almofadinha pequena, né? Tá. Uma expectativa de que você vai ter uma promoção, tá? Você só precisa lidar com isso. Mas aí, se você já conta para todo mundo que você vai ter uma promoção, você bota uma almofada gigante em cima daquela. Aí o rádio peão começa, né? Aí já começa a aparecer pessoas que não concordam com aquilo e também já começa Aquilo pode atrapalhar até a decisão mesmo. Isso. Então, com o próprio comportamento, a pessoa vai como que colocando uma série de almofadinhas que daqui a pouco ela nem se vê mais, nem se vê quem está por trás ali. E aí, quando ela tem a negativa, olha quantas que ela precisa ir lidando.
ela vai ter que ir tirando uma por uma. Ela vai ter que enfrentar os colegas, né? Com que cara, né? E a minha moral agora diante de todo mundo. Em casa, que eu gerei expectativa. Casa, isso. E é tão engraçado, Cláudia, porque tu traz isso e eu penso em vários contextos, né? De demissão, de não promoção, enfim, né? Que fazem parte do mundo corporativo, né? Que fazem parte desse contexto, Sim. né? E talvez o papel dele, e aí eu queria te ouvir, assim, porque talvez o exercício é entender se o que é meu e o que é do outro, e o que, né? Como é que lida com isso? Bom, não concluí, né, a tua pergunta anterior, que era como é que lida, né? Bom, aí a gente já está num segundo passo. Eu já nomeei o que eu sinto e eu já sei por que isso vem. Então, agora eu posso pensar qual que é a melhor maneira de expressar isto, em que contexto, com que pessoas e com qual intensidade. E aí, se eu tô no topo da minha frustração, da minha raiva, eu vou ter que primeiro gerenciar isso. E aí, uma das coisas mais potentes que existem para você gerenciar a sua emoção é respirar. Nossa, é verdade. Lenta e profundamente. Até 10 não funciona. Não? Sabe por quê? Quando a gente tem um estímulo, esse estímulo ele é captado pelos nossos sentidos e vai, se for algo que é diferente no ambiente, ele precisa chamar nossa atenção. Então, nós não temos tempo para pensar se aquilo é arriscado ou não é. A gente precisa reagir. Então, esses estímulos, eles vão direto para o nosso centro de controle das emoções, que é o sistema límbico. Chegou ali, puf, já tem uma reação. Já tem a reação, sim. Já fica o olho esbugalhado, já fico com sangue nas extremidades, porque alguém está me ameaçando e eu tenho que correr, lutar, fugir, enfim. Beleza. Quando eu tenho essa reação automática, eu não estou de posse do meu lógico racional, do meu sistema pensante, do córtex pré-frontal, que é o que vai pensar, elaborar, raciocinar. Qual que é a melhor coisa que eu tenho que fazer agora? Então, quando eu respiro lenta e profundamente, o que eu estou fazendo? Eu estou mandando uma mensagem lá para o sistema límbico dizendo... Porque respirar lenta e profundamente não é compatível com um ambiente de risco. Então, se eu estou fazendo isso é porque está tudo bem. Eu estou mandando uma mensagem dizendo está tudo bem. Bom, se aqui está tudo bem, se acalme e agora deixa eu pensar. Então, eu tenho alguns segundos para poder pensar. E aí, quando eu penso, eu posso, então, escolher uma resposta um pouquinho melhor. Que não é tão reativa, né? Exato. Então, E até cuidar da linguagem corporal, né? Porque a soma dos dois ali são trágicas muitas vezes, né? Então, tem um autor que fala que maturidade é o tempo decorrido entre um estímulo recebido e uma resposta. Então, você não vai, as pessoas não vão dizer, você é fraco, ou você é burro, ou você é frágil, porque você se permitiu pensar. Porque isso também acontece muito com os líderes. Sim. Eles acham que eles têm que saber tudo o tempo inteiro, mesmo aquelas situações completamente inusitadas. E aí essa autocobrança leva muito a pessoa a reagir de maneira rápida demais, sem pensar, e aí meter os pés pelas mãos muitas vezes, né? E é interessante que assim, em vários contextos, né, Claudinha, eu acho que ele vem muito, né, para verbalizar, e a linguagem corporal que às vezes a pessoa nem fala, né? Sim. Mas o comportamento dela já gera um baita desconforto, né? E aí, esse tempo de resposta, então, se não é 10 segundos, quanto tempo? Por que não é contar de 1 a 10? Porque a gente já faz isso sem pensar. Já está no nosso sistema automático.
que a gente chama de sistema 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Eu não pensei nisso. Entendi. Eu simplesmente automatizei. Já é um ritual, né? Porém, se você conta de 10 até 1, vai funcionar. Porque você não automatizou ainda isso. Então, eu tenho que pensar 10, 9, 8, e assim, veja como é diferente. Aí eu distraio o meu sistema emocional para o racional. E aí eu consigo, então, pensar. E aí onde que eu consigo olhar para dentro de mim e ver o que realmente eu estou sentindo agora. Estou com vontade de esmagar um aqui. Mas é para tanto? E tá tudo bem pensar nisso tudo, né? Mas ter condições de ter consciência, né? E aonde é que tu tens visto, Clau? E como é que tu tem visto essa ausência desse controle, né? A gente falou um pouquinho, mas assim, nos desenvolvimentos e nos profissionais que eu sei que tu atende, onde que tu tem percebido e como tu tens percebido esses comportamentos, né? E se diferem homem e mulher? Ok. Tem dois principais motivadores que levam as empresas a contratar esse trabalho para desenvolver a gestão emocional dos seus líderes. Um deles é quando a empresa já é bastante organizada e ela tem isso como um ritual de desenvolvimento do líder, né? Ele ascende de cargo. Tá dentro de competências ali que precisam ser desenvolvidas. Ele passa, todo mundo, né, vai passar por este trabalho. E a outra demanda pode ser igualmente nesse tipo de empresa ou numa outra, é quando o comportamento do líder é muito inadequado para o ambiente, está em desacordo com a cultura. Que saia justa para o RH contratar isso, gente. Aí acho que contrata para várias áreas para não ficar tão evidente, né? Não? E aí o líder pensa que estão perseguindo ele. Eu imagino. Mas a gente faz um trabalho muito interessante que eu procuro vender para eles como uma grande oportunidade, que não é só para a carreira, é inclusive para a vida pessoal. Sim, né? sim. Porque se você aprende a gerir melhor a sua emoção, isso vai te ajudar na tua vida pessoal. E é muito comum e interessante as pessoas dizerem para mim: a minha esposa ou o meu marido quer te conhecer, ele mandou te agradecer. Imagina, os filhos, né? Esses dias eu atendo só online o processo de autodesenvolvimento. Às vezes chamam de mentoria, às vezes de coaching. E nestes dias eu estava atendendo um líder e ele chamou a esposa para me conhecer. E para ela fazer, porque ele tinha um trabalho de pedir feedback. E aí ele quis que ela desse o feedback para ele na minha frente. Podia fazer essa tarefa? Podia. E aí foi muito legal, muito bacana mesmo, porque ele acolheu muito bem o feedback e ela foi bastante honesta também. Que bom, que bom. E é subsídio para a gente trabalhar no processo. Mas talvez a empresa contratar num processo linear de desenvolvimento, né, para todas as lideranças, ou dentro do escopo de planejamento anual, fica menos, talvez, doloroso para esse processo, né, Claudinha? Porque já é esperado, né? Mas quando a empresa começa com esse tipo de trabalho, aí é um pouco mais difícil. Aí a gente tem que participar das reuniões entre o gestor, da pessoa que vai entrar em atendimento, o próprio profissional, o líder e o RH. É o processo de coaching praticamente. Porque eles não conseguem ter clareza. Porque neste processo a gente desenvolve aquilo que a empresa está trazendo como demanda e também o próprio que o profissional traz. Claro. E muitas vezes, no começo, eu me lascava um pouco com isso, porque eles diziam uma coisa para mim, são expectativas e não diferentes. diziam para o próprio profissional. Então agora
a gente já conhece as empresas, né? Então, a gente já vai junto. Como é que vai acontecer reunião, a dinâmica, né? Procura deixar claro, procura intermediar essa conversa com assertividade, e aí a coisa flui. Ô, Claudinha, e assim, ó, pensando em profissionais até em transição dentro das organizações, né? Que eu acho que tem sido um ano de muita promoção interna, né? Muitas empresas olhando para esses potenciais dentro da organização que a gente tem percebido, né? Seja essa transição para promoção, seja uma transição até para uma nova oportunidade, como lidar com essa ansiedade, né? E com essa possibilidade de frustração, né? Eu vejo algumas, quando a gente fala de sucessão dentro das empresas, tem empresas que têm a prática de não verbalizar quem são as pessoas que estão sendo consideradas, né, no pipeline, e tem empresas que optam por verbalizar e em alguns momentos elas têm até algumas vivências, assim, da pessoa já ter, eu sei que eu tô na linha, né? E aí já se apropriar de um comportamento e às vezes isso não ser tão saudável, né? Mas olhando para o indivíduo, né? Quando eu tenho essa expectativa, né? Eu dou aula para pós, né? Os alunos do MBA e da pós, eles têm uma expectativa, se já não são líderes, de olhar para essa cadeira como uma possibilidade de curto prazo, né? E como lidar com essas emoções, o que o profissional pode tá nas mãos dele para lidar com isso? Sabe, Lê, uma das coisas que mais a gente encontra neste público é muitíssimo comum a ansiedade. Imagina. Né? Então, no geral, as pessoas se sentem ansiosas com relação ao seu trabalho em algum momento. Então, como é que a gente lida com isso? Não é uma coisa. A gente precisa, é um combo. Né? E aí envolve o quê? O exercício de respiração. E aí, é claro que isso vai ajudar no momento de tensão, mas ele ajuda muito mais se você tiver a disciplina de repetir o exercício todos os dias, ou ser mindfulness, meditação, como você quiser chamar, o teu momento de centramento. Fazer atividade física regular, ter um bom sono, as horas adequadas, né, para aquilo que você precisa para se restabelecer, uma dieta saudável, né, comer saudável, porque a gente vê muitas pessoas engolindo a comida em 5 minutos e qualquer coisa que venha, porque só quer matar fome e não tá pensando no que tá fazendo. Tá querendo assim, pular, né? Já aquilo. Tá resolvendo outras coisas. Sim, comendo com o celular do lado, respondendo coisas. Não é saudável para o nosso organismo. Outra coisa, ter relações sociais, né? Porque como a gente muitas vezes põe todos os ovos na cesta do trabalho, você não desenvolve, não alimenta os seus relacionamentos. Não sei se você conhece um estudo que tem da Universidade de Harvard, já tem 80 anos esse estudo. Da ciência da felicidade, né? Do que é feita uma vida boa? De relacionamento. De relacionamentos, foi isso que se descobriu. E é legal, Clau, porque eu acho que essa é a diversidade de relacionamentos, né? Então, eu gosto de um livro que é o Dar e Receber, do Adam Grant, né? E ele fala que antes das redes sociais, a gente se relacionava com até 150 pessoas a vida inteira, né? Hoje a gente se relaciona a cada 2 dias, 3 dias com 150 pessoas, enfim, né? Mas é um relacionamento entre aspas, exato, né? Exato. Mas o quanto a gente se conecta ao longo da vida com as pessoas, né? E eu vejo muito isso, assim, né? Quando a minha rede tá só no trabalho, o peso que isso gera, né? Para essa expectativa. E quando eu tenho outras, né? Seja de um trabalho voluntário, seja pessoal do crossfit, da atividade física, essa diversidade parece que ela transfere uma pauta também que não fica tão pesada, né? É uma possibilidade também para administrar essa ansiedade. Sim, com certeza, tem que ter. E até para te dar suporte em algum momento, quando você vai precisar, né? Você também pode ser suporte
para sua rede, você também tem que poder contar, né, com a sua rede, né, com o seu vizinho mais próximo, né, o parente, o irmão, o pai, a mãe é o vizinho mais próximo que a gente tem para se relacionar, né. Não completei a tua pergunta antes, que era se tinha diferença entre homem e mulher. É verdade. Né? O que eu observo? E, inclusive, também as teorias nos dizem isso, né, os estudos. A mulher, ela tem uma capacidade maior para sentir as coisas e lidar com elas. Tá. Né? Mas, no ambiente de trabalho, o que a gente vê? Que a exigência sobre a mulher é maior. Então, tipo assim, se eu, enquanto mulher, um dia bater na mesa numa reunião, ou se eu falar mais alto, descompensou, tá em TPM. Vem carregado com esse monte de preconceitos, como se aquela posição não fosse legítima, né? Então, eu vejo que a exigência para cima da mulher, ela é maior. Mas nos processos que eu faço, ambos conseguem uma entrega, um mergulho profundo e transformação. E é muito comum que as pessoas cheguem arredias, com medo, desconfiadas. Porque não é confortável, né? Não é, a gente não aprende isso, né? Nunca falou de si. Até pouco tempo atrás ainda falava assim, que bacana, e você faz terapia? Não tô com nenhum problema. Não, mas tem que por ter isso faz pra não ter problema, né? Então, como lidar com isso também, né, Claudinha? E uma coisa bem interessante, quando a gente já fala de gestão emocional, é assim, ó, a gente acaba reconhecendo uma emoção quando ela está exacerbada, quando transcende os limites. Seja da euforia, seja do medo, seja da ansiedade ou da raiva, e acaba numa depressão e tudo mais. Então, quando isto é percebido pelo meio, há um encaminhamento, há ajuda. Só que isso não começa assim. Nunca começa assim. Né? Quando está assim, já é extremo assim. Já, né? É porque o organismo já deu milhares de sinais e a pessoa subestimou esses sinais, ela não enxergou. Aí as pessoas dizem assim, não, você tem que aprender a controlar a sua emoção. Você tem que aprender a não expressar a sua cara. A sua cara diz quando você não gosta. Eu acho isso ótimo, porque a gente sabe o que está passando. A emoção, ela está aí para isso. Para a gente poder expressar para o outro o que está dentro. Sim. Para que ele possa entender. O tom diz que vai fazer toda a diferença, né? E se adaptar, por exemplo. Se eu faço uma postura de medo, tristeza, o que isso causa no outro? Vontade de quê? Sobrepor. Não, acolher? Acolher, tá. De ajudar, tá. De proteger. Então tá tudo bem eu externalizar. Exato. Agora, o problema é que quando a gente deixa isso, eu uso um desenho de um ciclone para mostrar que aquilo que começa pequeno, uma hora, uma gota d'água vai fazer transcender e virar um problema na expressão desta emoção. E aí é muito mais difícil de gerenciar. Aí você tá soltando fogo, como é que você vai respirar e se acalmar? É bem mais desafiador. Então é muito mais saudável, muito mais sábio, muito mais assertivo você gerenciar enquanto tá pequeno. E expor de uma forma homeopática, né? Porque aí tu tem condições de expor, né? De não criar momentos onde fica mais difícil recuar, né? Sim. Porque em alguns... quando você tá no pico da tua emoção, você vai usar demais da sua força, por exemplo, né? Ou você vai ficar acuado demais, ou você vai ficar...
O medo é essa coisa que tem dentro da empresa, da opressão, da intimidação, da ameaça. Primeiro leva as pessoas a ficar com medo, né? E aí elas tendem a recuar, e aí elas tentam de novo são expostas, sofrem constrangimento, e aí elas vão fazendo o quê? Vão se omitindo. Por quê? Sistema de autopreservação. Eu não vou ficar falando para ajudar, vendo que o negócio está errado, se vão me expor. Esse é um comportamento. Tem um outro extremo também, Cláudia? O extremo, por exemplo, da objeção frequente, do pessimismo. Pensando aqui em situações assim, da afronta, né? Isso são comportamentos que variam mesmo. Né? A gente pode imaginar, né, um líder que tem esse comportamento autoritário, impositivo, agressivo, rude. O que isso no fundo mostra? Uma pessoa frágil. Uma pessoa que não sabe lidar com o não, com frustração, com confronto, com divergência de opinião. Então, ele se põe neste patamar... Para não se questionar. É uma barreira que ele cria como se ele fosse muito forte. Ele tenta passar essa visão. Mas é uma proteção. É uma proteção. Então, existe um viés, né, que é uma interferência na tomada de decisão, que é o viés de confirmação. E o que é isso? É quando a gente vê o colaborador lá dizendo, olha, isso daqui vai dar ruim, vai dar errado. Aí, o líder, que é todo cheio de si, ele vai ouvir e dar credibilidade para uma outra pessoa que acredita, confirma a sua própria opinião. Então, esse é o viés de confirmação. Eu nem dou bola para aquilo ali, porque aquilo ali vai contra o que eu quero. Então, eu dou credibilidade para aquilo que confirma o que eu já penso. Tem a ver, Claudinha, até algumas lideranças contratarem pessoas parecidas justamente porque acaba gerando maior conforto. Acaba sendo, né? E é inconsciente. Não sei se alguns são inconscientes, não. Muitas vezes acredito que seja. Mas até me faz pensar, eu acho que nesses 25 anos atuando com seleção, tem o lado de ser inconsciente, de não ser intencional, mas tem o lado assim de eu já tenho que lidar com tanta coisa, então fica mais confortável, eu já sei como é que funciona, né? Mas a gente sabe, teve um estudo do Google, né, acompanhando equipes para ver o que leva as equipes a terem alta performance. E um dos pontos que eles identificaram foram, acho que uns 5, e um deles é a diversidade. Diversidade de credo, de cultura, de emoções, gênero, de perfil. Tudo. Acredito. Isso leva a uma performance melhor, a resultado melhor. Porque vai trazendo contraponto. Porém, é muito mais difícil gerenciar uma equipe diversa. Né? Olha o papel do líder aí no meio. E aí até te pergunto, né? Coloca aqui, o que não pode faltar em uma liderança que busca entregar bons resultados, que olha para sua carreira de uma forma responsável, né? Sem negligenciar ou sem parecer mimimi, né? Que eu acho que acaba, quando a gente vai falar de emoção, eu acho que eu aprendi ao longo da minha vida a falar que eu estou sentindo. Porque parece que não é um espaço para aquilo ali, né? Isso. Nossa, eu tô me sentindo assim, né? E como é que o líder, ele traz isso para uma pauta sem demonstrar fragilidade? Eu acho que é uma vulnerabilidade importante, né? Mas sem dar essa impressão da não entrega de resultado, né? O que a gente fala no DRE emocional? Você tem que ter um equilíbrio entre as despesas emocionais e as receitas emocionais.
Então, o que são as despesas? As despesas é a pressão que você tem que exercer. Despesas são as promessas não cumpridas. Despesas é você não ter plano de carreira, é você não dar apoio com tecnologia, com conversa, com suporte emocional para desenvolver esses... não desenvolver as pessoas. Isso tudo vai gerar, são as despesas. Estão contando na balança, mas normalmente a empresa não olha para isso. E o que são as receitas? São todas aquelas coisas que elevam o engajamento, que faz com que as pessoas se sintam bem naquele ambiente. Então, quer ver uma coisa que é transformadora de uma equipe? O líder nunca teve um processo de autodesenvolvimento, né? Ele foi atrapalhado e foi aconteceu a gestão dele, né? Aí ele vem para um processo de autodesenvolvimento. O que ele recebe? Primeira coisa, escuta. Uma escuta respeitosa e atenta. Porque quando eu estou muito atenta, eu recebo aquilo que ele está me trazendo e eu lido com aquilo junto com ele. Eu vou ajudando ele a enxergar aquilo e aprofundar. E isto é uma das primeiras necessidades emocionais que o ser humano tem, é ser ouvido. E aí quando ele experimenta isso, ele vê o quanto que isso é algo extraordinário para ele. Aí o que ele faz? Replica isso na empresa. Aí ele replica, aí ele faz com que a pessoa se sinta bem, se sinta acompanhada, respeitada, ela está sendo vista ali dentro, ele está mostrando isso para ela. E aí ela começa a se sentir melhor, a vir para o trabalho mais motivada. E é claro que eu de fora consigo dar pitadas de motivação para essa pessoa. Mas ele que... E aí essa pessoa vai influenciar também aquele que está sempre com ela, vai sair para tomar café com ele, vai contar isso. Então é com gotinhas assim que a gente vai fazendo esse processo. Então tu imagina uma empresa onde todos os líderes passam por este processo de autodesenvolvimento. E cada um vai desenvolver rituais, né? Da sua forma, da sua maneira, ele vai, do jeito dele, vai desenvolvendo alguns elementos que são imprescindíveis. A escuta é uma delas. A escuta é uma delas. A escuta integral, né, Claudinha? Assim, não é a escuta, vai falando, né? Porque a pessoa nota se você não está interessado, se você quer apressá-la, se você não está nem aí porque ela está falando, ela não vai se engajar, porque ela não se sente parte daquilo. E é muito comum a gente olhar um acontecimento de fora, né? Alguém está lá não colabora com a equipe. Quando pedem para fazer alguma coisa, a pessoa não colabora. Então, aí vai lá, chama atenção, porque tu não colabora, onde é que está a competência de trabalho em equipe e tal. Mas isso não é tudo. Existe sempre um outro lado. E até que ponto esse líder está disponível para sentar? É claro, o dia a dia é feito de milhares de demandas e aí essa questão acaba ficando sempre em segundo plano. Então vai somar lá nas despesas emocionais. É o importante que em algum momento ele vai se tornar urgente, né, Cláudia? Isso. Ele vai se tornar urgente, né? Isso. E aí você já talvez não tenha mais recursos. E quando tu estava falando assim de em que momento que as empresas te procuram, né? Eu estava conversando com uma gerente de recursos humanos essa semana que ela implementou a entrevista de desligamento, que retomou, né, na empresa, enfim. E aí ela identificou essa necessidade em determinadas áreas, né? Uma liderança que foi promovida por tempo e não necessariamente... Né? A gente vê muito isso, né? Enfim, e aí foi onde ela diagnosticou, né? E agora como trabalhar sem ficar tão evidente, né, que foi através disso. Então, esse desafio, né, do próprio RH de trazer essa pauta, muitas vezes para 10 lideranças, quando ela criticamente tem que trabalhar 2, né? Mas tem que trazer. E de lambuja vai desenvolver os demais que muitas vezes já estão indo bem, né?
E, Cláudio, que recado, assim, tu deixa para lideranças e aspectos emocionais, né? De como gerenciar as emoções nesse mundo tão maluco, né? Onde quando a gente fala de vida e carreira, quando a gente olha para uma roda da vida e pensa assim, nossa, quanto eu tô esquecendo desse aspecto, porque a gente está sempre, né, tendo que se reavaliar, se olhar, e isso naturalmente gera na gente uma alta expectativa e uma ansiedade. Como lidar com isso? Lê, eu gosto muito da máxima que você tem, que é que o responsável pela própria carreira é o próprio profissional, né? Não é a empresa que é a responsável. Então, a empresa faz o que para ela é foco naquele momento, é o que é mais importante. Mas um líder, ele não vai conseguir performar e atingir melhores patamares na carreira se ele não tiver as soft skills. Exato. Né? Se ele não tiver essa capacidade de lidar com as suas emoções, de se comunicar de uma maneira clara e assertiva, de gerir as emoções da equipe, porque o líder também consegue fazer isso, a gente impacta na emoção do outro. Que mais, se ele não conseguir gerir o próprio tempo, para disponibilizar tempo para a equipe. Então, se isso está evidente, eu não tenho que olhar só para uma confirmação de que em algum resultado eu estou dando, eu estou indo bem aqui, é suficiente. Não é. Não. Alguma coisa vai estourar daqui a pouquinho. Eu preciso, ter coragem de olhar para dentro e reconhecer aonde eu posso melhorar. E se permitir, porque também não é fácil. Não é fácil a gente olhar para essas coisas que você aprendeu a vida inteira que você não tem que olhar. Se tu olhar, você tá de mimimi. Vai se distrair. Aí você vai começar a chorar numa reunião. Não, gente, não é para isso. Não é sobre isso, né? Não é sobre isso. A gente tá falando de você enxergar o que você tá sentindo e poder expressar. E trabalhar na melhor potência, né? Para trabalhar na melhor potência. As emoções, elas potencializam. Elas não sabotam. Elas potencializam. Então, quando eu chego num ambiente que é, por exemplo, quantas vezes você já entrou numa sala e você sentiu aquela coisa ruim, assim, ai, que desconforto. O que tem aqui? Você não enxerga. Se você for conscientemente querer identificar os sinais, dificilmente você enxerga. Por que você está se sentindo assim? Mas lembra que eu te disse que os nossos sentidos, eles captam as informações o tempo inteirinho, mas nós não estamos conscientes delas. Agora eu estou consciente do assunto, da pergunta, do tema que a gente está falando, do que eu estou te dizendo, mas eu não estou consciente da temperatura do ambiente, de que tem câmeras, ou de como que está minha perna, não estou, mas tudo está sendo registrado. E quando a gente tem essa sensação, são estes elementos que estão trabalhando inconscientemente lá dentro e nos dão uma reação. Então, se o ambiente é ameaçador, eu entro e fico quieta. Não quero que me vejam aqui. Porque se eu for falar alguma coisa, eu já sei que vão... E tu, o que tá pensando? Eu trabalhei numa empresa que falava isso. O que tu tá pensando? A gente tava fazendo uma Ai, que medo, nem falo. Não pensei em nada, não. A definição da ideologia da empresa, e aí o diretor chegou, e eu quieta lá, né? Não tinha nada para contribuir naquele momento. Ele, tu, o que tá pensando? Eu disse, por enquanto eu não tenho contribuição nenhuma. E foi daqui a pouco eu trouxe a ideia que acabou fechando e foi lá para frase que ficou lá e tal, registrada. E eles, por que tu não falou antes? Eu disse, eu não tinha isso antes. Estava sendo elaborado. No meu tempo, estava processando. Então, se você não tem gestão emocional, você vai se vitimizar e você vai achar que cada vez que alguém falar assim com você, ele tá te agredindo, que é contra você, que é isso, que é aquilo. Sim, vai levar para dentro, né? Vai pessoalizar o negócio. E não é do outro mesmo. Às vezes você tem que desenvolver essa blindagem.
essa autoblindagem para você também não Essa ser é uma dica permeado importante. É verdade. por tudo que aparece. Porque a gente pega ali. Pega. Tanto que é bom quanto que é ruim. E às vezes, Claudinha, assim, ó, às vezes as meninas falam assim, nossa, tomei uma bronca, assim, final de mês, final de semestre, revisão de orçamento. Às vezes ele veio de uma reunião ruim, né? E tá tudo bem. A gente precisa entender que às vezes eu fui o primeiro logo depois, né? Eu acho que isso é importante, né? A gente tentar se blindar e eu acho que olhar pra gente não no sentido de, nossa, isso acontece comigo. Não, é que muitas vezes eu tô no dia a dia com uma pessoa que tem essas emoções afloradas, né? E eu acabo estando muito próximo desse impacto, dessa reação. Mas que baita desafio, né? Veja que, como eu falei antes, muitas vezes não é aquele não lá no final do mês, de não fechamento de uma meta, que é todo o estímulo para gerar aquele impacto. É desde os últimos dias do mês, é desde que acordou de manhã e chutou o pé da cama, e aí foi tomar banho e a água estava gelada, e daí o carro não pegou. Aquilo tudo vai se somando, mas a pessoa não tem consciência. E aí, quando ele chega lá e o relatório não está na mesa, ele explode com a pessoa. Mas não era por conta só daquilo. Era uma soma. É uma soma. Então, se eu não estou consciente do que está acontecendo comigo, eu vou chutando todo mundo sem saber quem é o vilão e quem é a vítima, né? E então, o que eu poderia fazer de maneira assertiva neste momento? Parar, eu sempre digo, dá um passo atrás. Dá um passo atrás, respira e olha a situação. Então, estou me sentindo irritado, estou me sentindo frustrado, estou me sentindo acelerado, porque isso aconteceu, o relatório não está aqui, a pessoa não cumpriu com o nosso combinado, eu estou sob pressão, eu vou ter que enfrentar uma reunião e eu não estou com aquilo que eu deveria estar entregando. Isso me deixa mais triste, mais frustrado. E eu sei que isso tem origem lá na minha infância, quando meu pai me cobrava das coisas e eu ficava em pânico. E quando eu não entregava, ele batia, me botava de castigo. Então, deixa eu separar isso aqui. Isso aqui é só o meu trabalho. Eu não preciso reagir dessa forma. Então, deixa eu respirar, tomar um copo d'água, conversar com alguém e dizer que eu estou me sentindo assim. E aí eu respiro de novo e vou para minha reunião. Eu posso até chegar e dizer, olha, eu sei que vocês estão esperando isso, 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 e eu estou bem chateado, bem frustrado porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, e eu realmente não estou conseguindo entregar o que era devido. Mas, de novo, é o protagonismo, né? Eu trazer, né? Não esperar que... Exato. E aí, para isso, é um exercício de reconhecer, né, Clau? E olhando para toda essa tua história, né, Clau? Assim, de desenvolvimento e esse olhar em comportamento, né? Que recado que tu daria para Cláudia de 18 anos? Uau! Você trouxe exatamente uma fase da minha vida, Lê, que eu estava começando na minha carreira. Eu era telefonista e numa ocasião eu sabia que o telefone não podia tocar mais do que 3 vezes. Tocou 3 vezes, tem que atender no máximo no terceiro toque. E aí eu não atendi no terceiro toque porque estava muita ligação tocando e eu me atrapalhei toda. E quando eu atendi, era o dono da empresa. Ele esculachou comigo, mas ele falou tanto, foi palavrão, xingamento, sua burra, tá surda. Eu fiquei transtornada. E aí o que eu fiz com a minha emoção? Eu não sabia o que fazer. Eu chorei. Fui pro banheiro, chorei, não conseguia me acalmar, eu estava completamente descompensada. Que recursos que tu tinha ali, Eu não tinha recursos. Era só isso que eu sabia fazer, botar para fora. E veja que situação delicada, né? Para uma pessoa que está começando na sua carreira,
né, num ambiente completamente diferente, com uma pressão por performance e sem saber como lidar com um chefe grosseiro, impositivo, ameaçador. Por sorte, nesta ocasião, tinha uma psicóloga na empresa. Ela estava trabalhando com seleção. E a única maneira que eles acharam para me ajudar foi mandar conversar com a psicóloga. E aí foi muito legal, porque aí eu entendi o que fazia um psicólogo. Ela conseguiu me acalmar, eu consegui entender o que estava acontecendo. E foi por isso que, lembra que eu te disse que a motivação veio bem antes? Foi por isso que eu escolhi fazer psicologia e trabalhar com a liderança, para ajudar os líderes a performarem, a exercerem uma pressão pelo resultado, mas de uma maneira humana, de uma maneira legítima, educada, respeitosa, não com xingamentos e com ameaças. Então, esse é o meu direcionamento, o meu propósito, é por isso que eu faço o que eu faço. Então, a Cláudia tinha 18 anos nessa época. E levei uma baita lição na minha vida. Uma virada de chave. Exatamente, te despertou para isso, despertou. Né? Cláudia, o que tu tá lendo agora? Nossa, essa semana chegou 3 novos livros. Eu sei que tu gosta de ler. Nossa, Lê, você antes estava me falando, né, que na sua cabeceira da cama você tinha sempre 3 livros, sempre. Né? O seu e o das suas meninas. Eu tenho 3, mas são todos meus. Hoje eu tenho 4 lá. Eu tô lendo. O Feminismo é para todo mundo. Eu tô lendo De Pro para Pro. Que legal. Da Carla Tiepo, ela é uma organizadora. Eu tenho um livro da Carla Tiepo. Do cérebro? Do cérebro. Isso. Ano passado ela veio na Expogestão. Sim, que legal, sim. Maravilhosa. Ela é maravilhosa. E eu tô lendo um outro que é sobre alta performance da liderança, que também é da editora dela, Conectomos. E como é o outro? Os sapos que você já engoliu pela vida, que são histórias de líderes. Que legal! De uma psicóloga que conta as histórias que ela teve, né, no relacionamento com alguns perfis de líderes. Uau! Ela traz essas histórias num livro muito legal. Eu vou mandar para você as referências. Eu quero a gente compartilha ali também. E da Carla Tiepo, nossa, que legal. Uma decisão difícil que você agradece por ter tomado. Só pergunta fácil, tá? Meu Deus. Uma decisão difícil. Ai. Olha, ano passado, quando eu fiz 25 anos, no dia do meu aniversário, eu pensei assim, eu podia me dar um presente, mas o que eu ainda não fiz, que seria algo bem desafiador, legal, gostoso. E aí eu pensei, tanta coisa. Eu quero fazer uma viagem para fora do país. Eu vi. Foi pro Chile? Não. O Chile eu fui com a família, mas a minha viagem de presente de aniversário foi para os Estados Unidos. Aquela formação que tu foi fazer na universidade. Aí eu pensei, nossa, eu quero ir para fora, mas eu quero estudar. Tá, mas eu não sei inglês. Não tem problema, eu me viro. Não tenho passaporte, não tem problema. Dou um jeito, ainda tá em tempo. Que presentaço, né, Claudinha? Eu contratei este presente em janeiro e eu viajei em final de setembro. Lê, mas olha, durante todo esse período é um vai e volta, né? De, que bom que eu vou. Que arrependimento, por que eu fui fazer isso? Eu não sei a língua, e o meu passaporte deu tudo errado e deu a enchente em Porto Alegre e eu não pude tirar o visto. Confusão. Pensei, não é pra ir. Aí, daqui a pouco deu tudo certo. Eu achei muito foi legal. Maravilhoso. Eu acho que, assim, essa experiência fora tem que ser vivenciada, né, Claudinha? Sim. Acho que é uma série de superação de obstáculos pra gente, assim, que... E o que significa sucesso para você hoje? Eu acho que sucesso é você você conseguir contemplar na sua vida aquilo que te é importante, que te é valoroso, né?
Então, por exemplo, família, saúde, desenvolvimento, equilíbrio financeiro, autonomia, aprendizagem. Essas são coisas para mim que são fatores de sucesso essenciais. Então, a minha vida ela é muito baseada nisso, né? Eu sempre tentando equilibrar as coisas para garantir que isso flua bem, né? Flua bem. Sabe que eu tenho refletido, assim, quando eu tô lecionando, né? Tô com uma turma, sempre faço a pergunta para os alunos e eu também me permito, né? E no dia que foi semana passada, foi sábado passado, eu associei muito sucesso com possibilidade de fazer escolhas. Olha só. Né? E aí traz essa questão assim, eu estar bem financeiramente para poder escolher, né? Até os alunos trouxeram um pouco disso, mudar de emprego, né? Então, às vezes eu escolher não comprar, mas é uma escolha minha, eu teria o dinheiro, né? Então, ou, enfim, eu acho que escolhas, né, também faz bastante sentido, né, Claudinha? E aí a gente tem um outro aspecto aí, né, Lê, que é você ter ciência das coisas, né? Você estar consciente, porque a maioria das coisas a gente não escolhe, né? A gente vai de arrasto. E talvez, Claudinha, assim, vai muito na onda da comparação, né? Também. Nossa, todo mundo faria, né? E eu vejo isso quando a gente vai falar de mudança de carreira, mudança de emprego. Não, mas eu com 30 anos eu tenho que ser gerente, né? Eu tenho que ser gerente, diretora até os 40. Mas de onde que sai esse tenho, né? É teu isso ou é do outro, né? E, Claudinha, onde que as pessoas podem te encontrar? Porque eu acho que depois dessa, né? O que tu pode compartilhar aqui de onde a gente pode te achar? Os meus contatos. Bom, pode me procurar no Instagram e no LinkedIn como Cláudia Negreiros Coach. É verdade, ainda é antigo, né? É, bastante antigo. Que legal. E tem um site também, que também é claudianegreiros.com.br. E dali, com certeza, chegarão até meu contato e, enfim, pode deixar mensagens para mim por lá. E retorna mesmo, Claudinha. Olha, acho que ao longo desses tantos anos que a gente se conhece, sempre foi muito generosa, né? Sempre nas trocas, nos contatos, nos processos, né? Sim. Sempre muito cuidadosa, assim, sempre são essas referências que eu tenho de ti, né? E fico muito feliz. Eu acho assim, Lê, quando a gente faz uma parceria, seja no negócio mesmo, né? Seja nos relacionamentos, a gente tem uma entrega para fazer, né? Se tem uma entrega. E o mínimo que a gente pode fazer é o nosso melhor, né? E é isso que traz o resultado, que traz essa percepção do outro, né? De como que é o meu trabalho. Eu faço uma entrega bastante generosa, assim, com muito amor. É verdade. Muita entrega. Muita entrega. Que legal, Claudinha. Sou muito feliz com o que eu faço. Eu acho que é aquele esporro que eu recebi lá na minha vida de telefonista me ajudou muito Te impulsionou. Me impulsionou muito a ser uma pessoa que contribui, né, para essa área, para os líderes, enfim. Claudinha, obrigada. Obrigada também. Muito feliz de estar aqui com você. Pelo presente, né, da gente poder retomar, né, ter essa conversa de uma forma assim tão grandiosa para quem for nos ouvir. Obrigada. Obrigada também. Beijo.